Boa noite, irmãos, a paz de Cristo. Amém. Glória a Deus. Que bom que vocês não me abandonaram. Fazer igual o Tino, não me abandona não, hein? Amém, irmãos? Irmãos, quinta-feira passada, falamos acerca de Jonas, né? Sentimento de Jonas, aquele sentimento meio que nebuloso, né? Que não queria fazer a vontade do Senhor, mas mesmo assim ele fez, né? E os planos de Deus ninguém pode frustrar, né? Não é verdade? E engraçado que tem fazer aqui um paralelo da vida de Jonas com a vida de Jesus. Hoje a gente vai falar da vida de Jesus. Movidos por sentimentos, Jonas, ou pela vontade de Deus, Jesus. Você vê que Jonas, ainda não estou pregando não, tá? Jonas, ele foi enviado a uma nação perversa. Não foi isso que nós falamos quinta-feira? Rebelde. Mas Jonas não foi. Jesus também, ele foi enviado, não foi? A uma nação rebelde que não queria nada com Jesus. Jonas desceu. Não foi isso que nós falamos? Foi umas 5 descidas ou 6 descidas de Jonas. Jonas desceu debaixo da desobediência. Jesus, ele desceu na obediência para fazer a vontade de Deus. Jonas estava num barco, dormindo lá no porão, em meio à tempestade, porque ele era o causador daquela tempestade. Jesus estava nos discípulos com um barco, dormindo também, em meio à tempestade. Mas só que Jesus era a solução para aquela tempestade. Está vendo umas comparações, né? De quem estava na desobediência, podia ser desobediência versus obediência. E quem resolveu obedecer. Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe por desobedecer. Jesus passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, para quê? Para obedecer. Você nessa noite está movido por qual sentimento? Sentimento de Jonas? De não querer fazer a obra, ou pelo sentimento de Jesus. Então, hoje nós vamos falar de Jesus. Amém? Abra lá a sua Bíblia, em Filipenses, bastante conhecido, né? Filipenses 2, 5, 6, 7 e 8. Ah, Jesus, minha colinha caiu aqui. Vamos lá. 5, 6, 7 e 8. Ah, vou ler ali. Vai botar ali? Ah, tá, é melhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos gratos por essa palavra, Senhor, que foi lida, Jesus, que agora será ministrada no coração da tua igreja. Senhor, a igreja é tua, essa palavra aqui é tua, Senhor, e eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, essa palavra venha cair num coração, Senhor, fértil. Que essa palavra, Senhor, venha trazer mudanças. Que essa palavra venha trazer resposta, solução, Senhor.
Deus, crescimento, Senhor, maturidade, Pai. Em nome de Jesus, nós te somos gratos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua obediência, Pai. Em nome de Jesus, e que as palavras da minha boca e que a meditação do meu coração, Senhor, seja todas elas grata diante de ti, grata diante da tua presença. Amém. Enfim, Paulo aqui está escrevendo à igreja de Filipos, né, para que eles tenham o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Sentimento de se humilhar, sentimento de amor, sentimento de empatia, se colocar no lugar do outro. Afinal, Jesus se colocou em nosso lugar, né? Jesus, ele recebeu essa incumbência, né, de vir aqui, salvar esse povo, trazer amor, trazer perdão para esse povo que não queria nada com ele. Jesus obedeceu. De que maneira? Tomou a forma de homem e veio para cá, para sentir as mesmas coisas que nós sentimos. E para nos ensinar também a ter esse sentimento dele, sentimento totalmente averso do de Jonas. Isso me faz lembrar uma ilustração que um professor da escola de crianças, da escola dominical, creio que vocês já ouviram essa ilustração. Ele levou, certa vez, um aquário para a sua sala de aula, né? Ele levou o aquário, um peixinho só um peixinho, nadando sozinho. Ele botou na mesa e falou: crianças, como eu posso fazer para demonstrar o meu amor por esse peixinho? Como eu posso fazer? Aí uma criança falou: professor, joga um farelinho ali de comida para ele. Aí ele: mas ele não vai saber que eu o amo. Professor, troca ele de aquário, bota num aquário maior. Não, mas isso também não vai resolver. Professor, bota umas pedrinhas, umas arvorezinhas ali no aquário. Não, isso não vai resolver. Aí teve um aluno muito esperto que falou: já sei, professor. O senhor se transforma num peixe e entra dentro do aquário e vai falar com ele. E vai ficar ali com ele. E foi realmente isso que Jesus fez. Ele tomou a forma de homem e desceu aqui para sentir as nossas dores, para falar conosco, para nos orientar e para que nós também pudéssemos ser um modelo dele, porque ele resolveu obedecer. Irmãos, você já parou para pensar? Se Jesus não quisesse obedecer ao Senhor, será que nós estaríamos aqui hoje, sentadinhos aqui? Será que nós estaríamos aqui? Você já parou para pensar da onde que o Senhor tirou você? Antes de você conhecer a Jesus, o que você estava fazendo? Quem era você? Eu posso dizer uma coisa para vocês. Eu não estaria aqui. Eu já teria passado dessa para pior. Porque já tinha um plano arquitetado para a minha vida. Porque o Senhor, ele já a vista lá na frente, né? Então ele já sabia, quem sabe, que hoje eu estaria aqui. E o diabo começou a tramar. E o diabo começou a botar coisas no caminho para que eu não estivesse aqui. Tem relatos da minha vida que eu não conto. Tem coisas que eu passei antes de conhecer a Jesus que eu não conto. Porque às vezes as pessoas são preconceituosas e coisas. E eu, graças a Deus, eu nunca saí da presença do Senhor. Já mudei de igreja, mas eu nunca larguei o Senhor.
Nunca larguei, porque eu sei a grande obra que o Senhor fez na minha vida. Eu não era mais para estar aqui. Eu tinha um desejo suicida, querendo tirar a minha vida. Eu era depressiva total. E eu não queria também saber de Jesus. Que os crentes vinham para mim e falavam de Jesus. Eu não queria saber nada de Jesus. Mas um dia, eu estava no mundo ainda, e o Senhor me deu aquela visão, que está em Apocalipse. Eu não sei qual o capítulo agora. Aquela visão que João teve, do rosto de sol, do cabelo branco, né? Aqueles pés de latão. Eu estava no mundo. Eu estava toda amarrada de corda de candomblé, e eu sonhei isso. Eu vi aquele homem como está aqui. Há pouco tempo a pastora falou até disso. Eu falei, meu Deus, foi isso que eu vi no meu sonho. Aquelas vestes brancas, aqueles pés de latão, aquele cabelo aqui assim, e o rosto era um sol. O rosto era um sol. E a minha irmã, que já era evangélica, ela se ajoelhava e olhava, e eu não conseguia. Eu botava a mão. E eu já irritada, eu falava, por que você olha e eu não consigo? E aquele sol me queimando. Meus crentes souberam disso, foram lá, pediram para aceitar Jesus. Eu, não. E depois eu vim saber que mesmo estando lá no mundo, o Senhor me deu essa visão. O Senhor estava me chamando. Então, eu sou grata ao Senhor, porque o Senhor obedeceu a ordem do Pai. Desce lá, filho. Vai lá demonstrar o meu amor por esse povo. Aleluia. E nós devemos ser mais e mais gratos ao Senhor sempre. Em hora nenhuma o Senhor quis retroceder. No Getsemane, ele sentiu a dor. Não é isso que fala lá? Dor da aflição. Ele sentiu aquela dor, aquela angústia. E ele falou, Pai, se possível for, passa de mim. Mas ele falou isso, mas na mesma hora ele mesmo deu a resposta, né? Ele, todavia, faça segundo a sua vontade. Porque ele tinha prazer em obedecer. Ele quis obedecer à vontade do Pai por causa de você. E será que nós estamos sendo gratos a Ele? A esse ponto? Será que nós acordamos de manhã e falamos, Senhor, muito obrigado pela tua obediência, pelo teu amor para comigo. Senhor, eis-me aqui. Então, irmãos, nós devemos ser gratos e gratos por Deus ter enviado o seu Filho chamado Jesus, para que nós podemos ter esse mesmo sentimento, sentimentos de amor, sentimento de misericórdia, sentimento de querer estar na casa do Senhor, sentimento de priorizar. Jesus, ele deixou a sua vontade de lado. Jesus poderia muito bem ficar lá do ladinho do Pai. Sabe aquele louvor? Deixou o seu trono de glória, sabendo o destino aqui. Ele sabia tudo que ele ia passar, mas ele veio. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. Ele veio por mim. Ele veio por você. E o que nós temos feito em gratidão a esse amor tão grande? Jesus veio na minha vida, na tua vida. Ele abriu mão da vida dele lá em cima, de filho de Deus, e veio para cá. Ele se desconectou do Pai. Ele se desgarrou do Pai e veio. Por causa de um povo que, não estava nem aí.
voltar a Ele. Jesus abriu mão dos seus sentimentos. Será que nós estamos prontos para deixar os nossos sentimentos de lado e pensar nas causas do Senhor? Será que nós estamos priorizando estar na casa do Senhor, fazer a vontade de Deus, ou os nossos sentimentos estão falando mais alto? Será que tem alguma coisa roubando esse lugar em nossas vidas? Em Mateus 14, 23, eu acho que é 23, deixa eu dar uma olhada aqui. Mateus, a gente vai ver, olha só, vou ler. Jesus abrindo mão de um sentimento por causa do povo. Olha o que diz aqui, Mateus 14, 13 e 14, olha o que diz. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. No 13 fala assim, Jesus ouvindo isso, ouvindo o quê? Aí você olha mais em cima, está falando assim, e chegaram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Corpo de quem? João Batista. João Batista é um também que não abriu mão da sua vontade por causa da obra, por causa do reino. João Batista, primo de Jesus, ali da parentela, ele pregava a verdade, como foi cantado aqui, né? Tua verdade vai sempre reinar. A verdade de Jonas passou, a vida de Jonas passou, o ministério de Jonas acabou. Mas o ministério de Jesus, a verdade de Jesus, aleluia, reina ainda hoje, porque ele decidiu a obedecer. E João Batista combatia o pecado. João Batista entrou em conflito com Herodes. Se lembra dessa história? Vocês conhecem essa história, né? Herodes, casado com a irmã do irmão, e João Batista, não, isso não está certo, e ele foi jogado lá na prisão. Até que pediram a cabeça de João numa bandeja de prata. Será que tu está pronto para dar a sua cabeça numa bandeja de prata? Será que você está pronto para abrir mão de alguma coisa na sua vida em prol da verdade de Jesus? Será que nós estamos nesse patamar aqui? Será que nós estamos maturos, a pronto de entregar nossas vidas? Ou será que tu vai pregar a palavra, alguém bate o pé, você já fica logo com medo? Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento de coragem, sentimento de ousadia, sentimento de intrepidez, sentimento de combater a verdade, aleluia. Então esses discípulos foram até Jesus e relatou a Jesus o que tinha acontecido com João. E Jesus entrou no barco. Jesus quis fazer o quê? Se afastar. A Bíblia não fala, mas quem sabe? Jesus queria curtir o luto por João. Quem sabe Jesus não pensou naquela hora, se fizeram isso com João, o que vai fazer comigo? Jesus quis se afastar.
no Getsêmani, ele pediu aos discípulos que orassem com ele. Ele se afastou e eles não oraram. Ali ele queria companhia. Aqui não, ele queria ficar sozinho. Jesus queria curtir a sua dor. Por isso que a palavra fala, ele entrou no barco e ele foi para um lugar apartado. Mas o povo sabia onde Jesus ia estar. O povo, diz a palavra aqui, que eles foram a pé, por terra, esperar Jesus. Que povo é esse? Era o povo sedento, era povo enfermo, era pessoas atribuladas, era gente que queria um pão, era gente que queria um acalento, era gente que queria uma resposta, era gente que queria algo de Jesus. Será que se eles não tivessem necessidades, será que eles iriam a pé se encontrar com Jesus? Eles se apressaram e foram. E nós? Nós nos apressamos para estar aqui na casa de Deus? Você se apressa? Ou será que nós nos apressamos só quando estamos com problema? Estou com causa na justiça, vou lá na hora nona. Ai, minha mãe está enferma, eu vou lá. Ou se você está indo tudo bem, você se apressa, porque eu quero estar na casa do Senhor para lhe agradecer, para lhe render glórias. Jesus, quando ele pensando que ia ficar sozinho para curtir a sua dor, Jesus sai do barco e ele olha ali aquela multidão. A Bíblia fala que ele se moveu de uma íntima compaixão, uma paixão profunda por aquele povo. E Jesus o que fez? Jesus, um homem que entendia a vontade do Pai. Jesus olhou, ó, que lindo. Pegou todo o seu sentimento, botou aqui, ó, dentro do bolso. E foi fazer a obra. O povo não queria nem saber como Jesus estava. Você sabe que às vezes nós nem sabemos como estão os nossos pastores. Não é verdade? Não sabemos. Às vezes eles estão querendo se apartar um pouco. Não só os pastores, líderes, né? Líderes de célula, líderes, enfim. Às vezes eles querem se afastar um pouquinho. Às vezes eles querem ficar, sabe, pensando. Às vezes estão tristes. Mas a gente não, o povo não. Liga, eu quero conversar com o pastor, eu quero isso, aquilo. Nós não queremos nem saber como ele está. A gente quer. A gente quer uma palavra, a gente quer um conselho, a gente quer que eles emprestem nossos ouvidos para a gente ficar blá, 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 blá. Né, pastora Zélia? Enfim, e às vezes nós... E aquele povo ali, não queria nem saber como Jesus estava. Quero não, eu quero é ser curado. Eu quero é ser... Interessante que eles foram tão rapidinho. Jesus chegou e já estavam tudo lá. Aí Jesus fez o quê? Eu vou cuidar do reino. Jesus botou seu sentimento todo dentro do bolso e falou, para isso que eu fui chamado. Para isso que eu fui enviado. Para cuidar desse povo. Para libertar, para curar. Jesus passou por cima dos seus sentimentos, sentimento dele, para fazer a obra. Nós temos que aprender também. Nós temos que aprender também a engolir. Quem é mãe, bem lá do passado, tipo eu, já viu como as mães faziam? Eu fazia assim, batia, dava uns tapas, né, Verinha? Quando a criança, a gente engole o choro. Aí a criança, a gente engole o choro. Aí a criança ficava, engole o choro e vai arrumar isso tudo aqui. A criança engolia o choro e ia arrumar, até esquecia, né? Então, nós temos que aprender esse lance, nós temos que passar por cima dos nossos sentimentos e priorizar em nossas vidas a vontade do Senhor. Outro personagem
Interessantíssimo. Josué. Josué, capítulo 1, fala o quê? Moisés, Deus fala para Josué: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Josué, passa o Jordão e vai cuidar do povo. E isso me fez lembrar algo que aconteceu aqui nesta igreja. Eu lendo, eu já tinha até esquecido, né? Vou falar o que é, os antigos vão saber. Eu já tinha até esquecido. Mas quando eu li aqui esse capítulo, quando eu li que Jesus queria sentir um pouco o luto de João, mas ele entendeu a vontade de Deus, eu lembro aqui dessa igreja, que na época era Ibrenjig. Quem era aqui dessa época? Quem estava aqui na época do Marcinho? Gente, como que eu me lembrei disso? O rapaz, domingo, dirigia uma oração, né? Era lá embaixo. Olha que coisa linda. Ele dirigia uma oração lá embaixo. Domingo pela manhã, estava a igreja esperando ele, né? Para fazer a oração e nada do rapaz vir. E nada do rapaz aparecer. O pastor Sérgio ligou para a casa dele e teve essa triste notícia. Márcio morreu, está aqui morto. Irmãos, foi uma coisa, né, tão tremenda nessa igreja. E chora daqui, chora dali, resolve, nananã, enfim. O bonito disso tudo é que à noite a igreja estava aberta, né, pastor? No domingo, né, Vívia? Né, Verinha? Gente, a igreja estava com as suas portas abertas. Aquelas portas lá embaixo. De repente, era um motivo para ninguém vir, não era? Eu vi o pastor e a pastora arrasados. Isso não sai da minha mente. Eles não estavam nem com toalhinha. Eles estavam com a toalha de rosto, sentados, chorando. Era um motivo, né? Vamos fechar a igreja, cada um vai, né? Mas a igreja entendeu que a igreja está aqui, é para fazer a vontade de Deus. A igreja está aqui para manter suas portas abertas. Seja o que for que nós estivermos sentindo. E aquela noite, aquele culto foi marcante. Porque nós chegamos aqui nesse lugar para cultuar a noite. Ninguém ficou em casa. Nós queremos estar próximos um do outro, mas nós queremos estar debaixo da potente mão do Senhor. Meus amados, naquela noite não tinha maquiagem, não tinha cílios, não tinha cabelos bonitos, não tinha nada disso, tinha pranto. Mas o povo estava aqui. O ministério de louvor estava completo. Estava completo. Embora que eles, né, que eu não era, eles cantassem as músicas e nós podíamos sentir a dor, né, a tristeza. Mas eles estavam. Quando nós olhávamos, a bateria parou de tocar, o outro parou de tocar e todo mundo chorando, mas nós estávamos. O glória a Deus e aleluia saía embargado, saía no meio de lágrimas. Mas a igreja estava aqui. A igreja entendeu que era preciso estar aqui para agradecer ao Senhor. E havia gente lá fora precisando ouvir a palavra do Senhor. E não foi diferente, porque aquele dia teve uma conversão. Quem sabe esse rapaz não olhou e viu uma igreja forte, né? Mesmo triste, nossa, eles estão ali, mas eles estão fazendo a obra do Senhor. A porta está aberta, porque a igreja entendeu. E o Senhor lá de cima, eu creio que Ele assinou esse dia. Viu, pastor Sérgio? Ele assinou esse dia que vai ser o resultado de quando o pastor trouxer os documentos aqui da igreja. Eu acho que é aquele dia que foi assinado. Vocês estão entendendo? É que eu não estou sabendo me explicar, mas está entendendo, né? Aquele dia eu acho que o martelo foi batido. Pá! Aquele lugar vai ser desse povo.
Porque esse povo não recua. Esse povo está chorando, esse povo está triste, esse povo está dando glória a Deus, embargado em lágrimas, mas eles estão ali adorando. Porque entenderam que essas portas foram abertas para fazer a vontade do Senhor. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Renunciar a nós mesmos, nos esvaziarmos como Jesus fez. Ele se esvaziou. E parece que ultimamente o mundo está tão assim, né, que as pessoas não estão se esvaziando. As pessoas estão se enchendo mais e mais de si, mais e mais de eu. O ego está falando mais alto. Quando nós temos que nos esforçar para termos esse mesmo sentimento. Temos que nos esforçar para priorizar a vontade de Deus. Renunciar certas coisas. Ser misericordioso. Ser perdoador. Eu conheci um casal, já estou terminando, viu, pastor? Eu conheci um casal de idosos, que quando eu me converti, eu congreguei ali na Assembleia. E antes de eu me converter, um irmão meu, olha só, vou contar isso só para vocês verem como que é bom a pessoa ser de Deus e você estar perto dessas pessoas. O Senhor já recolheu esse casal. Meu irmão teve um acidente, pegou um carro na firma, e teve um acidente muito feio. Muito feio. E nesse acidente, morreu o pai, a mãe que estava grávida, o bebê. Foi um auê, né? Saiu no jornal, a família, a gente tudo desesperada. Bem, enfim, meu irmão foi preso e a família morreu. Morreu o genro daquela senhora, morreu a filha e morreu o netinho. Enfim, passado algum tempo, eu me converti e fui para essa igreja desse casal. Olha, Deus prepara cada coisa. E estamos lá, era tudo vizinhança assim, né? Todo mundo se conhecia. E o casal estava lá, o pai e a mãe. Falei, Jesus. E tinha culto no lar, naquele tempo tinha culto no lar, nós fazíamos culto no lar. E eu fui designada para dirigir o culto na casa de quem? Daquele casal. Primeiro eu fiquei assim, como vai ser, né? Mas eu fui. Fomos, as crianças eram pequenas, fomos. Chegamos lá na estante da moça, tinha lá a foto, né? E eu com medo, né? Uma reação da senhora e do senhor. Irmãos, aquele casal era muito cheio de Deus, que nós possamos ter aquele coração. Nunca falou nada, nunca me distratou, nunca me olhou de lado, nunca, pelo contrário. Me levavam em casa, de carro, ia, voltava, comíamos. Se fosse agora, eu ia ter até medo de comer um bolinho. Sei lá o que podia botar dentro daquele bolinho. Mas era totalmente casal de Deus. E a gente congregava ali junto, cantávamos junto no conjunto, a senhora e o senhor. E eu ia na casa deles, nunca tocou em assunto, nunca me distratou. Por quê? O mesmo sentimento que havia em Jesus estava sobre aquele casal. Crentes lá de trás. Crentes antigos, que nós precisamos ser também. Precisamos ter dentro de nós esse sentimento. Sentimento de perdão, de paz. Amém, irmãos? Que a igreja possa crescer. Eu peço ao Senhor, né, que nós venhamos ter uma maturidade, né, um crescimento espiritual. Que os pastores possam sempre contar conosco, que possamos estar sempre aqui, nesse lugar, independente de quem vai pregar, de quem vai cantar, de quem vai ministrar, não.
Estou precisando, eu vou. Não estou precisando, eu vou. Porque o Senhor não largou mão da sua vontade por mim. Porque, ai de nós se não fosse Jesus. Tem um hino que diz assim: se não fosse Jesus, o que seria de mim? O que seria de você, se não fosse Jesus? Então, que nessa noite, eu deixo esse versículo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Às vezes é difícil, né? Mas a gente vai lutando a cada dia, né? De fé em fé, de glória em glória. Que nós possamos ter esse sentimento. Que a igreja possa ter esse sentimento. Que a igreja possa crescer. Que a igreja seja uma igreja madura, que os crentes sejam crentes maduros, porque a obra, o reino precisa de pessoas maduras, de pessoas que não recuam, de pessoas que tenham coragem, de pessoas que chegam e falam: eis-me aqui, Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.